Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Hoje nós vamos continuar na série Um Guia Prático para a Vida Cristã. Todos nós, alguns domingos, estamos estudando sobre o livro de Tiago. Hoje será a lição 8. Não sei quantas lições você perdeu, mas hoje Deus quer falar ao seu coração, assim também como ao meu. Falaremos sobre preconceitos, sobre acepção de pessoas, sobre discriminação. Seremos alertados pela palavra de Deus sobre mais um de nossos pecados. Você pode pensar, eu não tenho esse pecado, eu não sou uma pessoa que faz acepção, eu não faço discriminação de ninguém. Espere até terminar. Talvez você seja e não saiba. Enquanto eu estudava essa mensagem, meus irmãos, eu orava ao Senhor, pedindo: Senhor Jesus, fala profundamente ao meu coração. Explode com essa palavra as partes endurecidas do meu coração que ainda insistem em permanecer do mesmo jeito. Talvez você seja como eu. Talvez não. Nós somos iguais nesse sentido. Quartos da nossa vida, salas das nossas vidas, partes dos nossos corações, que nós não queremos que Deus quebre, que nós não deixamos Deus quebrar. E eu, ao mesmo tempo que eu orava por mim, eu orava por cada um de vocês. Eu orava pedindo que o Senhor nos ajudasse, não só a mim, mas a cada um de nós. Ajudasse as crianças ali dentro, ajudasse os irmãos que estão lá no estacionamento. Todos. Que nós tivéssemos uma realidade diferente hoje. Que não fosse só mais um culto. Que nós ouvimos a palavra chicoteando as nossas costas. Que nós recebemos exortações. Como diz o nosso pastor, a gente recebe, entra por aqui e sai por aqui. Mas aqui no Maranhão tem um dizer que é assim: nem entra aqui, passa por aqui e vai embora. Talvez você seja assim, né? Deus quer que nós ouçamos a palavra, que nossos ouvidos sejam destampados, as ceras sejam tiradas, para que nós ouçamos o que o Espírito diz à igreja. Irmãos amados, quando uma mensagem da palavra é falada, é cantada, como nós acabamos de cantar, isso quer dizer que Deus está falando. A Bíblia diz que a voz do Senhor é poderosa, ela está troando por aí. Eu posso não ouvir, você não ouve, mas ela continua soando poderosamente. Essa voz que quebra as ondas do mar, essa voz que despede chamas de fogo, como diz o Salmo 119, essa voz que faz as corças darem crias, essa voz que quebra os cedros do Líbano, essa voz que está sobre o grande mar, que troveja. Essa voz está falando hoje, não através da minha voz, mas através da palavra de Deus. Todos os domingos, meus irmãos, você tem a oportunidade de ouvir a voz de Deus. E não só ouvir, mas entender e obedecer. Deus vai falar, não importa se você não vai ouvir. Não importa se você não quer ouvir, Deus vai falar. Eu só quero que aqueles que têm ouvidos para ouvir a palavra, ouça o que o Espírito diz. Amém? Eu quero que você peça isso ao Senhor. Senhor, fala comigo, Pai. Mesmo naquilo que eu nem reconheço que eu estou pecando, mesmo naquilo que eu nem sei se eu estou errando, fala comigo, Pai.
Fala comigo através da tua palavra. O nome de Jesus, meus irmãos, é poder. O nome de Jesus é cura. O nome de Jesus é vida. E o nome de Jesus, hoje nós já oramos no nome de Jesus, nós já falamos sobre esse nome. Então eu quero que você lembre disso. Quando você está dizendo, ó Deus, ajuda-me, fala comigo, quebra o meu coração, destrói as fortalezas. Eu estava ouvindo uma ilustração que quando aquelas pessoas que matam os animais, os bois, e elas tiram os órgãos, coração, fígado, né? E deixa para o lado enquanto elas estão colocando as carnes para sair o sangue. O coração, antes de ser espetado por alguma coisa, ele se torna tão duro que ninguém pode tocar nele, mexer com ele. Mas depois das carnes estarem todas alinhadas, escorrendo sangue, aquela pessoa vai lá e pega o coração. E ela mete uma faca, abre o coração com muita força. E quando o sangue sai do coração, aquele sangue que estava lá batido, aquele sangue morto, de novo, aquele coração se torna uma parte mole. Eu quero que Deus faça isso com o meu coração. E eu espero que você queira isso hoje também, em nome de Jesus. Dito isso, irmãos, hoje nós vamos falar sobre preconceito, como nós já falamos, né? Talvez uma coisinha que a gente ache insignificante. E a primeira coisa que nós vamos falar é essa frase aqui. Jesus, sendo pobre e sofrendo preconceitos, fez o maior milagre de todos. Qual foi esse maior milagre? Ele revelou que o valor de uma pessoa não está na aparência ou no status social, mas está no imensurável amor de Deus. Só uma curiosidade aqui. O livro de Tiago, meus irmãos, o livro de Tiago, preste bem atenção, foi escrito esse Tiago aqui não é o Tiago apóstolo. Esse Tiago aqui é o irmão de Jesus, que ele só se converteu ao Senhor quando Jesus ressuscitou. Jesus sofreu preconceito de seus próprios irmãos, que não acreditavam nele. Teve uma hora que ele disse assim, os irmãos disseram para ele, por que tu fica escondido aqui? Vai para Jerusalém, vai para a festa e te expõe, te mostra. Tu não é o poderoso? Tu não faz grandes obras? Vai lá. A Bíblia diz que Jesus não ligou para o que eles estavam falando e ficou lá, só foi na hora que ele tinha planejado ir. Então esse Tiago, ele não acreditava em Jesus, ele era preconceituoso. Agora ele está falando que nós não podemos ser preconceituosos. E é sobre isso que nós iremos estudar hoje. Abra sua Bíblia, meus irmãos, no livro de Tiago, capítulo 2, os versículos de 1 a 10. Abra sua Bíblia. Se você não trouxe Bíblia, acompanhe aqui na tela. Tiago 2, de 1 a 10. Meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, se vocês mostram favorecimento a algumas pessoas? Se, por exemplo, alguém chegar a uma de suas reuniões, vestido com roupas elegantes e usando joias raras, e também entrar um pobre com roupas sujas, e vocês derem atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe, sente-se aqui neste lugar especial, mas vocês disserem ao pobre, fique em pé ali, ou sente-se aqui no chão. Essa discriminação não mostrará que agem como juízes guiados por motivos perversos? Ouçam, meus amados irmãos,
Não foi Deus que escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé? Não são eles os herdeiros do reino prometido, aqueles que o amam? Mas vocês desprezam os pobres. Não são os ricos que oprimem vocês e os arrastam aos tribunais? Não são eles que difamam aquele cujo nome honroso vocês carregam? Sem dúvida, vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme dizem as Escrituras. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês mostram favorecimento a alguma pessoa, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. Pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Essa série, meus irmãos, é um manual sobre como estabelecer os tijolos da construção do reino. Não somente por pregarmos o Evangelho, mas por vivermos o Evangelho. Nós queremos mostrar que, de fato, Jesus é Senhor. Nós queremos mostrar isso porque obedecemos o que Ele diz. E que Ele é o caminho melhor de todas as outras alternativas. Agora, como as pessoas verão essas outras alternativas melhores se nós somos preconceituosos? Se nós amamos um, rejeitamos outros? A palavra de Deus no livro de Tiago vai nos ensinar em 3 lições, um guia prático para não sermos preconceituosos, para não fazermos acepção de pessoas. Se por acaso alguém que ouve essa palavra já está cometendo esse tipo de pecado, com certeza você será desafiado a mudar de atitude. A palavra de Deus não volta vazia. As 3 lições são: o preconceito é incompatível com a fé. Primeira. Segundo, o preconceito é blasfêmia contra Deus. Terceiro, o preconceito camufla outros males, outros pecados. Vamos à primeira lição. O preconceito é incompatível com a nossa fé. Versículo 1, Tiago diz: meus irmãos, como podem afirmar que vocês têm fé em nosso glorioso Senhor, se mostram favorecimento a algumas pessoas? Fé e preconceito são como água e óleo, não podem andar junto. Tiago de novo faz perguntas que servem para avaliarmos a nossa fé. Perguntas que servem para questionar as nossas atitudes. Como é que vocês se dizem crentes e fazem acepção de pessoas? Como é que você pode dizer que tem Jesus no coração e vocês discriminam as pessoas? Não bate, não dá certo. Qual é a primeira lição? O preconceito é incompatível com a fé. Talvez você é preconceituoso, você faz acepção de pessoas e você nem sabe. Talvez a sua apatia já é um preconceito. Talvez a sua frieza já é um preconceito. Você não liga. Tanto faz como tanto fez. Não importa. Para mim não importa. Isso também é um tipo de preconceito. Se eu discriminar meus irmãos, como eu posso dizer que o Espírito Santo mora em mim? Que eu amo a Deus? Há alguns domingos atrás, não lembro qual, nós aprendemos que Jesus disse: se eu sou Deus, se eu sou Senhor, onde está a honra e o respeito? Vocês não me honram, vocês não me respeitam e ainda dizem que eu sou Deus de vocês, que eu sou Senhor de vocês. No grego, meus irmãos, a palavra mostrar favorecimento significa
literalmente você se apegar ao rosto de uma pessoa. Você olha a aparência, você fixa os seus olhos no que você vê. A roupa que a pessoa veste, o carro que ela anda, a casa que ela mora, as joias que ela usa, a maciez do cabelo, a pele, como diz, a pele de rico é diferente. É sedosa, não pega sol, tem muitos produtos. Poucas coisas podem prejudicar mais o reino de Cristo do que mostrar favorecimento numa igreja. Poucas coisas. Quando mostramos favorecimento, meus irmãos, bajulando algumas pessoas, fofocando e criticando outras, não por algo bom ou ruim que fizeram, mas simplesmente porque nós olhamos a aparência e já julgamos. A palavra de Deus nos diz que nós estamos errados. Aos olhos de Deus, nós estamos em pecado. E é por causa disso que muitos danos são causados à obra de Cristo, ao reino de Deus, são causados nas nossas vidas, nas nossas casas. Aonde nós colocamos o nosso pé, o prejuízo é certo. Quando a Bíblia diz que nós, os filhos de Deus, aonde nós colocássemos os pés, nós deveríamos o quê? Trazer bênção. Quando você é preconceituoso, você está prejudicando a sua igreja, prejudicando a sua família, prejudicando a sua vida. Mas há outro tipo de preconceito. É quando você olha alguém com roupas melhores que as suas, com carros melhores que o seu, com uma casa melhor que a sua. Aí você já lança as setas. Essa daí é orgulhosa. Lá vai o nariz empinado. Já estamos julgando as pessoas, fazendo discriminação. Não dá certo. Quem tem Jesus não pode ser preconceituoso. Você já julgou alguma pessoa? Já deu a sentença? Se você tem Jesus na sua vida, isso não dá certo. Isso não combina. A segunda lição que nós aprendemos em Tiago: o preconceito é blasfêmia contra Deus. Vamos observar mais detalhadamente o problema da parcialidade no versículo 2 a 4. Está na tela, né? 2 a 4. Se, por exemplo, alguém chegar a uma de suas reuniões vestido com roupas elegantes e usando joias caras, e também entrar um pobre com roupas sujas, se vocês derem atenção àquele que está bem vestido, dizendo, sente-se aqui, e o outro dizer, senta aí em qualquer lugar, né? Nem procura um lugar se tiver cheia a igreja. Essa discriminação não mostrará que agem como juízes guiados por motivos perversos? Primeiro, nesse texto, ele vai descrever os homens que entram na igreja, as pessoas que entram na igreja. Claro, aqui simbolizando com dois homens. Um deles é chamado, literalmente no grego, de homem de dedo de ouro. É como se ele chegasse e ele dissesse, ei, eu cheguei, eu sou importante, me olhem. Me dei honra. Aí o diácono ou o recepcionista, aqueles irmãos que estão recebendo as pessoas, dizem assim, venham para esse lugar privilegiado.
É errado fazer isso, meus irmãos, com uma pessoa que está bem vestida? Não. Não é errado. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Ao mesmo tempo entra o segundo homem, que entra na mesma igreja vestido com roupas sujas. Ali não é porque ele não teve cuidado com a roupa. A ideia ali é que ele está vindo do serviço e ele já foi direto para o culto. E ele chegou, as unhas sujas, a roupa não tão alinhada. E as pessoas não dão atenção. O que esse está fazendo aqui? Será que não tinha água para tomar banho? E essa roupa? Apesar disso, meus irmãos, ele é alguém por quem Jesus morreu também. Ele é uma alma amada por Cristo. Mas ao vê-lo, os irmãos o tratam com desprezo. Essa atitude fere profundamente o dono da igreja, que é Jesus Cristo. Essa atitude fere profundamente aquela pessoa. Nós não podemos escolher, meus irmãos, quem entra na igreja. Todos podem entrar. Todos que se sintam cansados e sobrecarregados, pois o próprio Jesus disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados, venham a mim, e eu vos aliviarei. Venham os maltrapilhos, venham os bem vestidos, venham os sábios ignorantes, venham os aleijados, cegos, os brancos, os negros, venham. E a igreja os afasta. A atitude de alguns irmãos o afasta. Também Tiago nos mostra como Deus avalia essas coisas. Para Deus todos são iguais. Primeiro ponto, para Deus todos são iguais. É assim que Deus avalia. Todos são iguais. No versículo 4, Tiago nos desafia. Essa discriminação, esse preconceito, não mostrará que vocês agem como juízes guiados, olha aqui, por motivos perversos? Aqui Deus condena categoricamente a prática de mostrar favoritismo ou fazer acepção de pessoas. O texto diz que uma igreja que age assim, uma pessoa na igreja, sabe, irmãos, há algum tempo atrás, eu não estava aqui quando começou a fazermos a confissão pública de pecados. Talvez você nem goste disso, nem faça. Mas é muito importante nós como igreja fazermos. Porque nós somos um corpo. Se alguém do corpo está desalinhado, está em pecado, Deus fecha as bênçãos sobre aquele corpo. E talvez você não tenha ou não queira em casa fazer isso. Confessar pecados. Aqui você tem oportunidade. E alguém fica com a boca fechada. Alguém se levanta e sai. Como é que nós podemos fazer isso? É muito fácil nós sermos complacentes com as pessoas ricas, com aqueles que têm maior poder aquisitivo. É muito fácil nós menosprezarmos os mais pobres. Isso não significa que o rico já está no inferno e o pobre, por ser pobre, já está no céu. Não. O que é visto é que geralmente as pessoas mais pobres, por isso que Jesus disse, serem pobres para com Deus. Ricos para com Deus, pobres aqui e ricos para com Deus. As pessoas mais pobres são mais conscientes das suas necessidades espirituais. Porque os ricos, eles se apoiam no dinheiro.
O dinheiro vai ajudar. O dinheiro vai, quando eu estiver em apuros, o dinheiro vai me socorrer. Não socorre. O dinheiro não dá paz. O dinheiro não dá esperança. O dinheiro não dá alegria. O dinheiro não resolve problema. E o maior problema, que é do pecado, esse mesmo que não resolve. Na igreja não deve haver superioridade, apesar de termos liderança. Nós devemos honra aos nossos líderes, ao nosso pastor. Devemos respeito àqueles que nos lideram. O pastor dessa igreja é meu filho. Eu respeito como meu líder. Eu honro a posição que ele está exercendo. Diante de Deus, todos são iguais. Na lógica do reino, é justamente quem é maior, entre aspas, que serve aos outros. Nosso pastor sempre gosta de dizer sabedoria de Deus para a sua vida, não é verdade? Essa é uma sabedoria de Deus para a sua vida. Amém? Sabedoria de Deus para a sua vida. A lógica do reino é justamente que quem é o maior, ele deve servir aos outros. Quantos já vieram aqui, na nossa congregação, lavar os banheiros aos sábados ou domingos aqui? Quantos já disseram, eu vou lá ajudar a equipe que está... Toda semana é uma equipe, né? Só são 2 equipes. Toda semana tem. Quantos de vocês já vieram lavar os banheiros? Sabe, quando eu estou lavando o banheiro, eu estou dizendo, Senhor, quem vai usar esse banheiro, trabalha no coração dela. Que elas te honrem, que elas te louvem, que elas te respeitem, que elas te busquem. Quando eu estou limpando aqui, varrendo, passando pano, assim como eu estou tirando a poeira, tira a poeira do coração dos meus irmãos, do meu coração. É assim, meus irmãos. Ninguém aqui é maior ou menor. Todos somos iguais diante de Deus. Quantas pessoas cheias de Deus você conhece? Presta atenção aqui. Pode até ser outra sabedoria de Deus para a sua vida. Quantas pessoas você conhece? Pensa aí. Que são cheias de Deus. Você imagina. Que são esnobes e orgulhosas, que são arrogantes, prepotentes. Não existe isso. Sabem por quê? Outra sabedoria de Deus para a sua vida. Pois o terreno ao redor da cruz é nivelado. Aleluia. Aleluia. O terreno ao redor da cruz é nivelado. Não importa se você ganha 10 mil reais. Quem ganha um salário mínimo diante de Deus, tudo é igual. Se ele for uma pessoa comprada e lavada com o sangue de Jesus, foi Deus mesmo que determinou assim. Não há ninguém melhor, não há ninguém maior, não há o preferido de Deus, o predileto. Jesus morreu por José de Arimateia, assim como morreu pelo ladrão da cruz. José de Arimateia era ricaço. Lembra que ele que deu o túmulo para Jesus? Jesus morreu pela mulher samaritana, que sofria preconceito da sociedade. O terreno diante da cruz é nivelado. Sabe, o maior milagre que acontece, presta bem atenção aqui, meus irmãos, o maior milagre dessa frase aqui, porque o terreno ao redor da cruz é nivelado. Um empresário rico e poderoso pode louvar ao Senhor junto com o irmão mais pobre. O mais rico pode servir a ceia para aquele que tem as mãos calejadas. E aquele que tem as mãos calejadas podem orar e impor as mãos sobre o rico. É
essa graça, esse o milagre. Ao redor da cruz, o terreno é nivelado. Ninguém pode dizer: Deus me abençoa mais porque eu sou melhor, porque eu faço mais, porque eu oro mais. Não existe isso, meus irmãos. Não existe isso. Aquele cego de Jericó, sujo, mendigo, feio talvez, com roupas sujas, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou. Jesus não tinha preconceitos. Jesus parou, olhou para trás: tragam ele para mim. E ele pergunta: o que tu quer que eu te faça? Eu quero ver, Senhor. Então vê. Tão fácil para Deus. Não importa, meu irmão, minha irmã, o que você tem de posses, nada disso importa. Se você tem Jesus no coração, você tem a maior riqueza que você poderia ter. Ricos para com Deus. O que você está construindo aqui na terra? Você está lutando para quê? Quantos lutam somente para melhorar a casa? Quantos ganham dinheiro somente para comprar um carro mais novo, mais novo, mais novo? Quantos lutam somente para comprar brinquedos e brinquedos para os seus filhos? Quantos lutam e não mandam nada para o reino? Estão acumulando na terra, onde a traça vai roer. Juntos, pobres, ricos, feios e bonitos, podem louvar juntos ao Cordeiro Jesus, que foi morto, mas que vive para sempre e sempre e sempre. Eu estava assistindo um vídeo de uma entrevista do Pedro Bial com o pastor do Luciano Camargo, o ex do Zezé, da dupla Zezé de Camargo e Luciano. E o pastor faz uma pergunta bem tendenciosa. Ele diz assim: como é para você, como pastor da igreja, pastorear um astro pop? Deve ser, né? O pastor simplesmente deu a melhor resposta. Ele disse: no reino de Deus não existe outro astro a não ser Jesus Cristo. O nosso irmão Luciano é apenas um irmão. Ele pode ser milionário, mas ele é apenas um irmão que foi comprado pelo sangue de Jesus, que foi perdoado dos seus pecados, assim como o mendigo da beira do caminho de Jericó. Se Deus diz uma coisa em sua palavra, meus irmãos, e nós com nossas atitudes dizemos outra coisa, estamos afrontando a Deus, estamos blasfemando contra Deus, estamos quebrando os seus princípios, dizendo que Deus é mentiroso. O que Ele fala não faz muito sentido. Tenhamos cuidado com a armadilha do preconceito. E terceiro, a terceira lição: o preconceito camufla outros pecados, encobre outros pecados. Versículo 6: mas vocês desprezam os pobres. Não são os ricos que oprimem vocês e os arrastam aos tribunais? Não são eles que difamam aquele nome honroso que vocês carregam? Tiago está falando da classe rica e dominante da época, que prejudicou a igreja de Jesus e prejudica até hoje, que oprimem a igreja de Jesus, que oprimem os cristãos. O preconceito das elites contra o povo de Deus, com certeza, é um pecado. Mas esse pecado do evangelho, brota de vários outros pecados, Por quê? Porque a mensagem do evangelho que a igreja carrega sempre ameaçou destruir os interesses dos ricos.
quê? Essa perseguição tinha várias razões. A primeira razão é: o evangelho confronta a posição dos ricos. O evangelho diz que não importa se você é rico para com os homens e pobre para com Deus. Isso contraria o desejo humano de comprar Deus. Deus vai, né? Nós vemos artistas, né? Astros que dizem assim: eu sou crente, eu sou evangélico, eu vou na igreja, mas não mudam de vida. Quantas pessoas ricas rejeitaram o evangelho porque ameaçava a sua posição? Pilatos foi um exemplo. Quando ele foi confrontado para tomar uma posição e fazer justiça para Jesus, ele arregou. Ele não queria perder sua posição. Quantos estão nos trabalhos, que são funcionários, empregados, que agem desonestamente, que fazem coisas que contrariam os seus princípios, mas você não quer perder o seu emprego, não quer perder sua posição, então é melhor eu ficar quieta no meu canto. A palavra de Deus, o evangelho vai confrontar esse tipo de gente. E eles vão ter que mudar de vida. Quem vem para Jesus tem que mudar de vida. Quem ganhava desonestamente vai ter que ganhar honestamente. Quem fazia jogo sujo vai ter que fazer jogo limpo. O jovem rico não rejeitou Jesus só porque ele era rico, mas era porque ele não queria se fazer pobre. O que Jesus estava dizendo para ele: venha, me siga, venda tudo que você tem, se faça pobre, e você vai ter um tesouro, eu vou fazer você rico. Mas era muito instável a promessa de Jesus para aquele jovem rico. Eu prefiro ficar na segurança das minhas riquezas, na segurança das minhas riquezas. O evangelho impacta os interesses econômicos. As pessoas rejeitam o evangelho porque vai quebrar as suas finanças. Em Atos 19, 27, os artesãos de Éfeso encrencaram com Paulo, fizeram uma encrenca grande com Paulo, porque Paulo pregava contra a deusa Diana. Eles faziam imagens da deusa Diana e vendiam. E quando as pessoas ouviam a mensagem de Paulo, aceitavam Jesus, eram conscientes de seus pecados, não compravam mais as imagens, porque não acreditavam mais nisso. E aí era prejuízo para eles, e eles foram em cima de Paulo. O mesmo aconteceu com aquela jovem possuída por um espírito de adivinhação, que os donos daquela mulher levavam ela para as praças adivinhar a vida das pessoas. E quando Paulo chega, repreende aquele espírito imundo, liberta aquela mulher. Agora, como era que aqueles senhores iriam ganhar dinheiro? Foram para cima de Paulo. O evangelho confronta o orgulho humano. Mais uma vez, muitas pessoas buscam riquezas e status para se acharem melhores que os outros. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui. Não é errado nós lutarmos para termos, como nós ouvimos há um tempo atrás, que aquele agur entrou por aqui e não saiu por aqui. Eu guardei no meu coração. Aquele agur que o nosso pastor pregou há uns dias atrás. Ele disse: Senhor, não me dê nem a pobreza extrema, nem a riqueza extrema. Me dê somente o que for necessário para eu ter o suficiente para me sustentar e me vestir. Quantos lutam por bens materiais? Quantos abandonam, rejeitam, ignoram suas famílias, igreja, se entregam à gana de acumular, acumular e acumular. Se Jesus dissesse, como disse para aquele homem lá: louco, essa noite vão pedir a tua alma,
E o que você tem preparado, para quem será? Vai ficar aqui. Se você morre hoje e não é rico para com Deus, vai ficar tudo. Seus parentes vão brigar pela herança e acabou-se. A única riqueza que nós devemos buscar é a riqueza para com Deus. Essa ninguém vai tomar de nós. A traça não vai roer. O ferrugem não vai corroer. Além disso, a única divisão que Deus aceita é a divisão ovelhas e bodes, salvos e perdidos. Quem você é nessa noite? Você é ovelha? Você é salvo? Meus irmãos, o mundo todos os dias nos ensina que o valor das pessoas depende da aparência e do status social. Mas a Bíblia nos diz algo radicalmente contra. Deus escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé. Na nossa sociedade existe preconceito muito grande, disfarçada de julgamento. Quando você faz acepção de pessoas, você está julgando, a gente já falou isso. Você conhece pessoas pobres desse mundo que foram ricos para Deus? Os discípulos foram uns. Aqueles que tinham alguma coisa, como Pedro, Pedro e seus irmãos, quando Jesus chegou e disse: ei, larga tudo aí, venham e segue-me. Eles largaram tudo, os barcos de pesca, e foram embora com Jesus. Se fizeram pobres, porque eles sabiam a riqueza que Jesus ia dar para eles. O Evangelho nos oferece um caminho melhor, meus irmãos. O Evangelho tem a resposta para os nossos problemas. Tem como fazer a gente mudar de rota. Jesus é o nosso exemplo nisso tudo. Ele nos dá um guia de como nós não podemos ser preconceituosos. A Bíblia diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Quando ele fazia milagres, quando ele ressuscitava mortos, quando ele curava os enfermos, quando ele expulsava demônios, ele estava destruindo as obras do diabo. Hoje ele continua destruindo na sua vida e na minha vida. Eu oro todos os dias a palavra: destrói, Senhor, as obras do diabo que ainda insistem em ficar na minha vida. Você acha que eu tenho tantos anos de crente e não dou lugar ao diabo de vez em quando? Nenhuma de nossas mazelas fica sem Jesus poder resolver. Nenhuma. Não há casos impossíveis para Deus. O meu marido sempre pregava: é lá no impossível que Deus age. O milagre só vem quando a faca já está perto do pescoço. Em um dos textos da cantata do Natal que a gente fazia no passado, distante, fazia uma pergunta assim: por que Jesus teve que nascer num lugar mal cheiroso e sujo, com uma estrebaria? Não tinha uma resposta melhor a não ser essa. É porque o mundo a qual Jesus viria salvar era muito mais fedorento e muito desorganizado do que aquela humilde estrebaria. O fedor das fezes dos animais e das salivas deles não eram nem para se comparar com o chorume que sai de um coração pecaminoso, de um coração duro. O sangue preso que sai do coração, que amolece,
só pode ser jogado fora quando alguém mais forte toca nele. Jesus, através da cruz do Calvário, Deus em Jesus cravou nossos pecados na cruz do Calvário. E nós podemos ser livres das nossas mazelas, dos nossos pecados. Jesus quebra o nosso orgulho, mostrando que a única coisa que pode comprar pecadores é o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. Aquela música que vamos cantar daqui a pouco, ela fala: eu clamo, Jesus, o teu nome. Eu clamo na minha casa. Eu clamo na minha rua. Senhor, eu clamo o teu nome na mente dos meus filhos. Eu clamo o teu nome na minha mente. O nome de Jesus é poder, meus irmãos. Será que ele não pode tirar o preconceito do nosso coração? Para refletir e praticar. Se você não prestou atenção em nada agora, em nada, presta atenção nesses 3 pontos do refletir e praticar. Como sempre nosso pastor diz, hoje nós fomos chamados ao arrependimento da parcialidade e do preconceito. Nós fomos lembrados sobre os benefícios de pertencer à família de Deus e o privilégio de sermos ricos para com Deus. Durante essa semana, meus irmãos, se Deus nos conceder vida, vamos praticar o que aprendemos hoje. Não deixe entrar por aqui e sair por aqui. Guarde no seu coração para você praticar. Jesus quer que façamos isso. Lembrando que a parcialidade e o preconceito afetam não apenas a nossa convivência, na nossa casa, no nosso canto, mas afeta a nossa relação com Deus e com o próximo. O valor de uma pessoa não está naquilo que nós vemos, naquilo que ele tem. Está no fato de ele ter sido comprado com o mesmo sangue que eu fui comprado. Aleluia. Não se deixem guiar pela aparência de ninguém, outro para refletir. Mas vejam todos como iguais diante de Deus. Assim como Deus vê. Trate todos com o mesmo amor que Cristo tratou as pessoas. Ele fez isso quando ele parou para atender o cego de Jericó. Ele fez isso quando ele foi meio-dia lá com a mulher samaritana e conversou com ela. E o judeu não podia conversar com uma mulher sozinho. Aquela mulher tinha uma má fama, mas ele amou tanto aquela mulher que ele foi lá. Ele também mostrou isso quando ele foi ao encontro do cego de Jericó. Quando ele foi ao encontro daquele gadareno que tinha milhares de demônios dentro dele. Terceira coisa, lembrem-se que o preconceito é uma ofensa a Deus. Pois quando você está sendo preconceituoso, você está questionando a criação e o plano de Deus. Quando olhamos para as pessoas apenas pelo que elas têm, ou pelo que elas parecem ser, estamos ignorando a verdade de Deus. Como estamos lidando com essa verdade? Como você está lidando? Que Deus nos ajude, meus irmãos. E agora, com os nossos corações cheios de fé, com nossos corações quebrantados pela palavra de Deus, assim como essa palavra quebrantou meu coração, recebamos agora a bênção do nosso Deus. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória,
nessa igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre.